Ele aparece em praticamente todas as receitas. Sal a gosto. É verdade. O sal é o assunto de mitos e verdades de hoje. Mocinho ou vilão vai depender da quantidade usada, hein, Carol? Mas você sabe, Sérgio, que a função do sal, antigamente, por exemplo, não havia refrigerador. As pessoas faziam a conservação dos alimentos utilizando o sal. E outra função do sal, que hoje em dia eu acho a mais importante, que ele é um realçador de sabores. Você coloca o sal e ele valoriza todos os ingredientes que você colocou naquela receita. Dá para usar até em doce. Lembrei até daquela expressão, Carol. Pessoa sem sal, ou seja, sem graça. É isso. Tem que pôr sal, gente. Um pouquinho, mas tem que pôr sal. Olha ele aí, o tempero mais antigo do mundo. O sal existe desde a pré-história. Há quem não viva sem ele. Bebe sem sal, como é que você faz? Aí põe um pouquinho, não, de jeito nenhum. Não dá pra ficar sem ele, não. E tem também quem sabe que não pode exagerar. Qual dessas três senhoras aqui será que coloca assim um salzinho a mais na comida já pronta? Tem alguma? Não, eu não. Eu não, ninguém, né? Não. Pipoca estourada na hora, que delícia, quentinha. Mas cuidado com o sal, viu? O sal demais faz mal. Tanto é que o saleiro deve ficar na mão do pipoqueiro, não é, dona Margarete? É verdade. É a senhora que põe o sal aí? Sim. Sou. Quanto a senhora põe de sal? Mínimo. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de 5 gramas de sal diariamente. Segundo um estudo recente da Universidade de Oxford, na Inglaterra, o hábito de adicionar sal aos pratos já prontos pode aumentar em 28% o risco de morte precoce. A gente não pode esquecer que o sal não está presente só no sal de mesa ou o sal que eu preparo minhas refeições. A gente tem o sal como um principal conservante dos alimentos. A Nutri tem um recado importante para quem adora exagerar no sal. Pode trazer vários prejuízos para a nossa saúde, como aumentar o risco de doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, problemas de cognição e memória cerebrais, problemas oculares, problemas renais, problemas ósseos. Mas calma, existem alternativas mais saudáveis ao sal refinado. Mito ou verdade? Verdade. Sal marinho, muito rico de minerais, que não vai fazer acidez também no nosso pH sanguíneo, e ele preserva mais os minerais. sal negro, Ele é extraído das rochas vulcânicas, tem enxofre, tem ferro, por isso que a gente tem essa coloração mais escura deles. Ele tem cloreto de sódio e cloreto de potássio, e ele é utilizado até para melhorar problemas digestivos, até por conta dele ser um sal que diminui a acidez. sal rosa do Himalaia, O sal rosa, que é um sal mais equilibrado, ele tem mais riqueza de nutrientes, então ele é um sal íntegro. Ele vai preservar todos os nutrientes, os minerais. Ele é um sal rosa, por exemplo, que tem menor teor de sódio. Então é um sal que, se usado com moderação, ele vai trazer benefícios para a nossa saúde. mas os benefícios só existem se consumidos com moderação, tá? Só o sal light eu posso usar em maior quantidade. Afinal, é light. Mito ou verdade? Mito, o sal light não é o melhor sal para a saúde, porque ele tem mais potássio do que deveria em substituição ao sódio. Além disso, ele é um sal que não salga tanto como o sal tradicional e as pessoas acabam abusando demais, né, da quantidade utilizada. Isso acaba dando na mesma e, além disso, por ele ter essa quantidade de potássio, eu posso ter uma sobrecarga renal. Olha, sem sal fica xoxo. Com muito sal estraga a comida. Tem gente que erra a mão, né? Errei a mão no sal. O alimento ele tem que ter o sal a quantidade exata, porque alimento sem sal ele não tem vida, porque o sal, na verdade, ele aguça o seu paladar, né? E é quando você consegue identificar os sabores, as propriedades do alimento. O que não pode é estragar a comida, não é mesmo? Na dúvida, usar pouquíssimo sal, ou até nem usar. Vou dar uma dica agora, substituir o sal por ervas naturais. Vamos fazer uma salada aqui, ó. O chefe tempera as folhas verdes com azeite,
alecrim, orégano, tomilho, páprica defumada, pimenta do reino e suco de limão siciliano. E vamos finalizar com a decoração, que é o figo fresco, damasco e o nosso presunto de Parma. Olha que cupim maravilhoso! Tá uma delícia isso, viu? Mas não tá pronto não, viu? O cheirinho tá muito bom, vai ficar mais sofisticado ainda esse cupim. A gente já deixou ele 1h30 na panela de pressão e agora a gente vai encapar com sal grosso e ervas da província, que é nada mais que alecrim e tomilho. Ô Regis, por que o seu sal grosso tá molhadinho assim? Então, Duran, eu uso clara de ovo, porque ela impermeabiliza a minha carne e vai impedir que o excesso do sal entre. E aqui agora ele volta para o forno e fica mais 30 minutos, Duran. Enquanto isso, o chefe aproveita para fazer uma sobremesa deliciosa, que leva flor de sal como ingrediente. Mas peraí, o que é isso? Flor de sal, ela realça o paladar das coisas, é utilizada em sobremesas doces e salgadas. O chefe intercala a massa folhada com o doce de leite e finaliza com a flor de sal, açúcar confeiteiro e calda de morango. Simples, gostoso, maravilhoso, que você pode fazer na sua casa. E o nosso cupim assado, hein? Será que já está pronto? E já que o assunto é esse, a do Carmo entrou no nosso Instagram, o @Domingo Espetacular, e deixou uma pergunta. Utilizar o sal grosso é mais saudável do que usar o sal refinado? Mito ou verdade? Verdade, o sal grosso ele é um sal mais saudável do que o sal refinado, porque ele não passa por todos os processos, principalmente químicos, que passa o sal refinado. Meu. Que delícia! Maciozinho de tudo, suculento. E não fica, Duran, salgado. E não está salgado, né? Esse sal que você colocou por cima não entrou na carne. Não. Dá licença um pouquinho que eu tenho que fazer uma coisa ali, depois eu volto, tá bom? Bom Obrigado, apetite, viu? querido. Tchau. Bom apetite. Muito provavelmente o sal que você consome em casa vem daqui. Estamos em Mossoró, no Rio Grande do Norte, cidade localizada na chamada Costa Branca Potiguar. E olhando estas dunas branquinhas, você já deve imaginar o porquê. Tudo isso é sal. Essa montanha tem 3.000 toneladas de sal. Aqui o produto está no processo de secagem após ser lavado. Está pronto para o beneficiamento. Ele está assim, ó, em forma de cristal. Ainda vai receber o iodo e vai ser refinado para chegar na mesa do brasileiro do jeitinho que a gente conhece. Aqui o sal é considerado o ouro da região, mas apesar de concentrar grande parte das indústrias de sal marinho, Mossoró não é uma cidade litorânea. O sal vem pelo rio Mossoró. Quando a maré enche, a água do mar se mistura com a do rio e só aí é bombeada para os tanques para começar a produção de sal. Gildásio trabalha há 40 anos no ramo. É o responsável por toda a produção dessa salina. A produção aqui do Rio Grande do Norte ela significa 90% a 95% da produção brasileira. É o sol escaldante e o calor intenso que garantem o sucesso da extração. A atividade é a principal da região e garante o sustento de muitas famílias. O sal tempera a sua vida, então? Tempera a minha vida, né? A psicóloga Patrícia descobriu a hipertensão durante a gravidez em 2001. Eu tive uma gravidez de risco, né, com eclâmpsia, que é uma pressão que chega a 24/18. A pressão normal é 12/8. Então, reduziram em 100% o consumo de sal. Depois que seu filho nasceu, o controle de sal na comida continuou. Patrícia substitui o sal por outros tipos de ervas e temperos. Então a gente tem como, através desses temperos, poder realçar o paladar, valorizar, enriquecer ainda mais a nossa alimentação sem estar utilizando tanto os sais. Um exemplo é a receita de bolinho de carne. Além da carne, claro, ela adiciona cenoura ralada, batata ralada, cheiro verde,
alho, cebola, pimenta do reino, açafrão, páprica doce e um ovo para dar liga. E o truque é colocar o sal no final. Uma quantidade assim, bem pequenininha. Eu não beijo outra boca, cê não pega mais ninguém. Com 18 anos de carreira, a dupla Hugo e Thiago combina até na hora de comer. Eu gosto de comida bem temperada. Comida lida, da hora, não tem esse negócio de congelado, não. Bons de garfo, a gente propôs um desafio para os dois. Reconhecer quais dos pratos de hoje levaram sal. As receitas foram feitas pela chefe Lili Aguiar. Quem é o mais viciado em sal aqui? Haja visto, né, meu Eu peso sou bom, mesmo. hein? Saladinha. Salada eu já como sem sal. Não, mas eu diminui muito. Mas na salada não dá, né? É gostosinho, aquele temperinho. E eu sou neto de baiano, né? Baiano gosta de comida temperada, né? E o sal faz parte, né? A chefe preparou 3 pratos. Um deles tem sal, o outro sal do Himalaia. E no terceiro, ela não usou sal. Acho que a única experiência que eu tive sem sal na minha vida, que eu tava comentando com o Hugo hoje, foi na Fazenda. Na Fazenda 13 que eu participei. Uma das punições foi o sal. 36 horas sem sal. Gente! Aí a Mileide, na época, que era a cozinheira nossa, ela pegou tudo que você imagina de pote de azeitona e ela cozinhava com azeitona e ficou uma delícia. A chefe serve o prato número 1, um mix de legumes. Alguma coisa tem aqui que vai dificultar pra gente. Eu já sei. Eu acho. E você, Hugo? Tem sal. Tem sal? Tem sal? Tem. Eu acho que não tem. Você acha que não tem? Acho que não tem. Espere, então. Guarda essa informação. Vamos ver os outros pratos. Na sequência, vem filé à parmegiana. Aqui pode ser que a mussarela faça parte do... Ele foi esperto, né? Ele tirou a mussarela. Eu vou ver também. Eu acho que tem sal. Esse aqui, né? Tem. Cara, esse tem sal. O último prato é o charutinho de carne moída. Esse tá sem sal. Posso rever o que eu falei? Pode. Esse eu vou ficar sem sal, só com os temperos. Esse daqui os legumes com sal. E o parmegiana, o Himalaia. É? É. E você? Qual que é o seu palpite, Hugo? Esse tem sal. O parmegiana, sal do Himalaia. Então a gente E compactua. esse sem sal. Então a gente tem a mesma opinião. Duplinha pensando igualzinho. Será que eles acertaram? Juro que eu tô curioso pra saber disso, cara. Não acertaram. Não? Não acertaram. Como assim, mulher? Nenhum? Nenhum. Nenhum? O mix de legumes não tem sal nenhum. Você tá É zoando? só a junção de temperos, sem sal. A parmegiana é com sal refinado e esse último, que é o charutinho, é com sal do Himalaia. Tá vendo como é possível comer sem sal? Ficante não chora quando tá de saída. Ficante não chama de vida. Que tal aprender alguns truques de limpeza usando o nosso protagonista de hoje, o sal? Sabia que ele tira o mau cheiro dos sapatos? Também desentope pias. Para saber tudo isso, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse r7.com/canal Domingo Espetacular. Nós não tem.